Olá, amigos do PCI Concursos, estamos aí novamente. Eu sou Gilberto Ligeiro, tratando de Direito Processual Civil. De modo especial, nesse nosso encontro, nós vamos tratar de alguns impactos do novo Código de Processo, do Código de Processo de 2015, no procedimento dos juizados especiais cíveis. Matéria bastante controvertida, que aponta uma série de questões aí importantes e nós precisamos então tratá-las com cuidado, visando todas as fases dos concursos e das provas, desde a primeira fase até as fases mais avançadas. Vejamos então, vamos juntos aí nessa caminhada em busca dos resultados das nossas provas, nos nossos concursos. Vejamos então quais são esses impactos. Nós temos, então, antes de mais nada, só para relembrar, o que? As disposições legais que tratam dos juizados especiais no nosso sistema. Nós temos 3 leis importantes aí para a identificação do microsistema dos juizados. Nós temos a conhecida Lei 9.099, de 95, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais estaduais. A Lei 10.259 de 2001, tratando dos juizados especiais federais, e ainda a Lei 12.153 de 2009, tratando dos juizados especiais da Fazenda Pública. Essas 3 leis, então, formam esse sistema de juizados, claro que sem dúvida alguma a mais importante e aquela que revela os princípios e as principais regras e o procedimento efetivamente dos juizados especiais é aquilo que está previsto, são as previsões da Lei 9.099 de 95 e suas eventuais alterações. Muito bem. Nós precisamos chamar a atenção, caros amigos, para alguns detalhes iniciais antes de nós falarmos dos impactos propriamente ditos. Já nos posicionamos no sistema legislativo, as 3 leis, mas nós precisamos chamar a atenção para o fato de que o procedimento das demandas cíveis no juizado é um procedimento especial, denominado procedimento sumaríssimo. Vamos chamá-lo de procedimento especial. Esse procedimento especial assim o é porque, claro, ele apresenta em relação ao Código de Processo, por exemplo, que tem um procedimento comum e procedimentos especiais, mas se nós compararmos ao procedimento comum, ele é bastante específico. Vejam, por exemplo, não há um prazo para contestar em sede de procedimentos especiais, de juizados especiais. Vejam só, os juizados cíveis adotam um procedimento especial com características muito próprias. Exemplo, não tem prazo para contestar. E aí então, vejam, surge efetivamente a pergunta, surge efetivamente a pergunta, a questão. O Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, é aplicável ao sistema dos juizados especiais? Essa foi, já logo de cara, o primeiro debate em torno do novo Código de Processo. E já mesmo antes da entrada em vigor do Código, já nos debates na Câmara, no Senado, enfim, se adotaria o Código de 2015 no sistema dos juizados. Bom, há uma grande divergência doutrinária. A jurisprudência ainda não se firmou, ela vem se firmando aos poucos, mas a doutrina em especial diverge bastante. E quando nós falamos em doutrina, nós vamos nos referir basicamente a enunciados doutrinários, enunciados dos fóruns, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, do Conselho da Justiça Federal, Conselho do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, do Fórum Permanente de Processualistas. É muito importante nós observarmos esses enunciados doutrinários, porque eles servirão de norte e nos ajudarão a entender esses impactos e até mesmo a essa resposta, ou seja, a resposta a essa questão. O CPC de 2015 se aplica ou não aos juizados. Então vejam o que já decidiu entre aspas, o que a doutrina do FONAGE
acabou decidindo, acabou deliberando, né, em relação a essa aplicabilidade. Vejam aqui o enunciado 161 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, do FONAGE. Vejam, considerado o princípio da especialidade, o CPC de 2015 somente terá aplicação ao sistema dos juizados especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no artigo 2º da Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 95, é importante nós chamarmos atenção para o artigo 2º. O artigo 2º, vejam, já que o enunciado faz menção ao artigo 2º, vamos relembrar quais são esses princípios. Vejam só, o processo do juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Então vejam, o FONAGE chama atenção para esses princípios e diz o seguinte: só vai se aplicar o novo código se o Código de Processo 2015 estiver de acordo com esses critérios, com esses princípios do artigo 2º da Lei 9.099 de 95, e ainda aplicam o critério de específica remissão, né? Que é importante. Então, para o FONAGE só se aplica o novo código se tiver expressa remissão, dizendo, nesse caso se aplica o Código de 2015, ou se não contrariar os critérios. Então vejam que já há um entendimento restritivo de aplicação nos juizados especiais cíveis, o Código de 2015, e a partir da afirmação desse enunciado, desse entendimento doutrinário, vão seguir outros impactos, outras discussões. Muito bem. Então vamos, caros amigos, verificar quais são esses impactos. Existem vários, mas nós delimitamos. O primeiro impacto e o mais importante, aquilo que a gente tem visto no dia a dia forense, nos debates doutrinários, é a aplicação aos juizados da contagem de prazos em dias úteis. Será que, nos termos do artigo 219 do Código de Processo, os prazos dos juizados especiais serão contados em dias úteis? Nós temos enunciados para todos os gostos. Vejam, primeira coisa que nós precisamos identificar. Primeiro, a Lei 9.099 de 95 e as demais referentes ao sistema dos juizados não traz nenhum regramento, nenhum regulamento de aplicação de prazo. Não trata disso. Então, se não trata, se nós verificarmos no sistema do Código de 73, havia uma tendência de aplicação do Código de 73 aos juizados. Essa era a tendência. Vejam, se não há nenhuma lei, se não há na Lei 9.099 nem nas demais leis nenhum regulamento sobre a contagem de prazos, obviamente, então, se aplica aquilo que está no Código. E como o Código de 2015 fala em dias úteis, claro que nos juizados, então, deveria se aplicar também dias úteis. Mas não é esse o entendimento que vem prevalecendo. Vejamos aqui no nosso slide o seguinte: a lei dos juizados não tem regra, como nós falamos. Alguns tribunais, por força do próprio sistema de processo eletrônico, preparado para contagem de dias úteis, se valem da contagem de dias úteis. Aí nós trazemos o exemplo do TJMG, né, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal do Rio de Janeiro, Tribunal Tocantins, do Amapá e assim por diante. Vejam que esse é o entendimento de alguns tribunais, mas nem todos os tribunais se valem dessa contagem de prazos em dias úteis, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Vejam o que diz o FONAGE mais uma vez sobre essa situação. Enunciado 165.
nos juizados especiais cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua. Então, vejam que o FONAGE, que reúne então, né, que significa, representa todos os juizados, todo o sistema, né, reunido o sistema dos juizados especiais, entendeu o seguinte: contagem de prazos em dias corridos. Não há. Por quê? Porque dias úteis ferem a simplicidade, né, a informalidade do juizado especial, né, atenta contra os prazos e podem trazer uma duração não razoável dos juizados. Então, a celeridade estaria comprometida, né, aquele critério, aquele princípio previsto no artigo 2º para o enunciado 165, nós estaríamos diante de um problema. E aí, então, se decidiu, pelo menos no enunciado 165 do FONAGE, que os prazos deverão ser contados em dias úteis, em dias corridos, melhor dizendo. Muito bem. Mas, vejam só, nós temos aqui um enunciado do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, que diz o seguinte: olha, o prazo em dias úteis previsto no 219 aplica-se também aos procedimentos regidos pelas leis 9.099, 10.259 e 12.153, ou seja, ao sistema de juizados especiais. Veja então que é um outro entendimento doutrinário, né? No sentido de aplicabilidade. Nós temos dois posicionamentos divergentes, absolutamente divergentes. No mesmo sentido do enunciado 19 do Centro de Estudos Judiciários, nós temos o enunciado 415 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Vejam só, os prazos processuais no sistema dos juizados especiais são contados em dias úteis. Vejam que nada disso é jurisprudência, nada disso vincula, mas são entendimentos doutrinários. Olha só, ainda o enunciado 416, né? A contagem do prazo processual em dias úteis previsto no 200 aplica-se aos juizados especiais cíveis federais da Fazenda Pública, de forma clara também o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Afinal de contas, né, o que deve ser observado? Né? Como não há modificação legislativa, não há alteração da lei dos juizados especiais, nós vamos, por enquanto, permanecer nessa divergência. Claro que para o dia a dia, para não correr o risco de perder o prazo, é sensato, né, contar em dias corridos, a não ser que naquela jurisdição tenha se firmado efetivamente o entendimento na contagem de dias em dias úteis, e aí não haverá nenhum problema na perda eventual do prazo. E quando se fala em prazo, perder prazo é muito complicado. Mas é um problema que precisa ser resolvido. Eu acho que o legislador poderia resolver, apesar de que existe a lei. O Código de Processo de 2015 existe, fala em dias úteis, e como a lei dos juizados não tem nada que trata a esse respeito, deveria se aplicar, no meu entendimento, o Código de Processo de 2015 na contagem em dias úteis. E vejam, não há, salvo melhor juízo, nenhum prejuízo. Estudos revelam que a contagem em dias úteis, considerando os prazos, que são bastante exíguos nos juizados, prazo de 10 dias para recurso nominado, por exemplo, aumentaria em 2, 3, no máximo 5 dias o prazo para um recurso nominado. Então, qual é a perda? Nenhuma. Não há perda nenhuma para ninguém, não há excesso, nenhum atentado à celeridade. Muito pelo contrário, nós teríamos uniformidade no entendimento e uniformidade na contagem de prazos, sem maiores problemas. Sempre lembrando que, na verdade, a celeridade sofre mesmo com um tempo, com outro tempo, né? É aquele tempo em que o processo fica
parado, paralisado nos escaninhos, né? Enfim, e até às vezes por medidas protelatórias, claro, por parte até das partes ou dos advogados. Então o grande problema não está na contagem de dias úteis ou de dias corridos, né? Então nós precisamos chamar atenção para esse detalhe, é uma divergência que precisa ser efetivamente, num determinado momento, ela deve cessar e não faz sentido nenhum, né, salvo melhor juízo, se manter a contagem de dias em dias corridos, ok? Então vamos na sequência para verificar outros impactos. Nós temos aqui também dois importantes impactos que estão relacionados a fundamentos da sentença, o artigo a aplicabilidade do 489 e ainda a aplicabilidade da tutela de urgência nos procedimentos do juizado especial, né? E aqui nesse caso seria a aplicabilidade dos dispositivos do 294 até o 311 do Código de Processo, né? Como diz o enunciado aqui, aos juizados. Vejam, mais uma vez nós temos uma briga de gigantes, né? Nós temos aqui o enunciado 163 do FONAGE, nós temos o enunciado 163 do FONAGE e nós temos aqui o enunciado 418 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, enunciados reconhecidos. Então vejam, é importante chamar atenção para isso, mas antes, vejam, o que nós temos aqui para os fundamentos da sentença, né? A aplicabilidade ou não do 489. Lembrando que o artigo 489 do Código de Processo, ele traz uma regra muito importante sobre a fundamentação das decisões judiciais. Eu até chamo a atenção, caros amigos, para uma leitura rápida do 489 do Código de Processo, porque ele revela, né, uma questão, um tema muito importante, que é o tema da fundamentação das decisões judiciais. E o 489 diz assim, especialmente o parágrafo 1º. São elementos essenciais da sentença. Primeiro, o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Segundo, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. E terceiro, o dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... E aí vem todos os incisos. Vejam, então, o legislador diz, não se considera fundamentada. Então é como se não houvesse fundamento daquela decisão. Exemplo, inciso 1º, que se limitar à indicação, à reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Segundo, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Terceiro, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Quarto, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Quinto, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E sexto, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento ou superação do entendimento. Vejam que o parágrafo 1º do 489 é bastante complexo. Ele traz hipóteses que, pelo menos em tese, deveriam ser observadas à risca sob pena da decisão não estar fundamentada. Decisão em sentido amplo, decisão interlocutória, sentença, acórdão. Vejam, então, que o debate é forte nesse sentido. Será que esse parágrafo 1º do 489 se aplica efetivamente aos juizados? Os juizados que são guiados pela simplicidade, pela informalidade, pela celeridade, no artigo 2º da Lei 9.099. Então vejamos o que a doutrina vem entendendo. Então nós temos lá o enunciado 162 do FONAGE, dizendo que, categoricamente,
não se aplica ao sistema de juizados a regra do 489, diante da expressa previsão contida no artigo 38, caput da Lei 9.099. Vejam, o enunciado 62 segue a risca aquilo que ficou decidido lá anteriormente, que o CPC somente se aplicará ao sistema se houver remissão, né, ou se não houver expressa previsão. E o FONAGE invoca aqui o artigo 38 da Lei 9.099 para dizer que não cabe o 400, não se aplica o 489 por conta do artigo 38. Então vamos ver o que diz o artigo 38 da Lei 9.099 de 95 para realmente tentar para tirar a dúvida, né? Vejam só. Artigo 38 da Lei 9.099 de 95. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Vejam, será que o artigo 38 efetivamente resolve todas aquelas situações previstas no parágrafo 1º do 489? Né? Será que quando o legislador diz assim, a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, estão abraçadas todas aquelas situações do 489? Para o FONAGE, sim, está resolvido. O legislador trata aqui no artigo 38 dessa questão, no artigo 38 da Lei 9.099, trata dessa questão e está resolvido o problema, né? Mas vejam, ainda persiste a dúvida, porque parece, salvo melhor juízo, 489 parágrafo 1º é muito mais amplo do que isso daqui, sem ofender efetivamente os princípios, os critérios normativos, né, do sistema dos juizados previsto no artigo 2º. Então vejam o que diz, né, o enunciado 37, né, do Centro de Estudos Judiciários. Né, aplica-se aos juizados especiais dispostos nos parágrafos do artigo 489, em sentido absolutamente contrário e divergente daquilo que o FONAGE vem entendendo propriamente dito. É uma briga, né, há uma grande divergência nesse sentido. E quem efetivamente fará esse controle são as partes que poderão eventualmente no recurso nominado levantar essas questões sem dúvida alguma. E voltando agora aqui para mais um impacto, o problema da aplicação ou não dos dispositivos 294.311, os dispositivos referentes à tutela provisória, tutela de urgência, em especial as tutelas de urgência, no sistema dos juizados especiais. Será que as disposições do Código de Processo Civil, nesse sentido, das tutelas provisórias, em especial as tutelas provisórias de urgência, se aplicam ao sistema dos juizados? Mais uma vez, nós vamos encontrar aí um grande debate. O enunciado 163 do FONAGE diz que os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente não são incompatíveis, então não se aplicam. Né? Inclusive, não se aplica a estabilização da tutela antecipada. É importante a gente chamar a atenção que o Código de Processo de 2015, ele passou a prever, né, a possibilidade de concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e em petição simples, na qual o requerente, né, o interessado somente pleiteia a tutela antecipada e essa tutela antecipada ela pode se estabilizar se não houver recurso, se não houver contestação na sequência, e não houver depois ampliação do pedido. Muito bem, se estabiliza. O FONAGE diz, esse sistema é absolutamente incompatível, até porque não existe agravo no sistema dos juizados, enfim, não é possível. Então, mais um encabimento, mais uma situação que o FONAGE decidiu de não aplicação do novo código. Vejam que, na sequência, o enunciado 418 do Fórum Permanente Processualista Civis diz justamente o contrário. As tutelas provisórias de urgência e de evidência são admissíveis no sistema dos juizados, justamente pelo fato de que são importantes tutelas e o jurisdicionado não pode ficar sem essas tutelas diferenciadas nos juizados.
sob pena de esvaziamento dos juizados nesse sentido. Então nós temos aí também uma divergência e cabe aos interessados apresentarem esses requerimentos sem dúvida alguma, ok? E para nós finalizarmos, nós temos aqui ainda um impacto que precisa ser analisado, que é o eventual impacto no novo Código em relação ao recurso inominado nos juizados especiais, decorrente aqui da Lei 9.099 de 95. O recurso inominado, ele funciona para os juizados especiais da mesma forma que a apelação funciona para o procedimento comum do Código de 2015. Para apelação, lá prevista, que tem tanto devolutum quanto apelatum, enfim, é um recurso de fundamentação livre, e o recurso inominado também. Muito bem, no caso da apelação, nós podemos dizer que o juízo de admissibilidade no Código de 2015 foi alterado. Hoje, na apelação, quem faz juízo de admissibilidade é o tribunal. O recurso de apelação é endereçado ao juiz prolator da decisão e ele não faz juízo de admissibilidade, ele simplesmente recebe, determina o processamento, determina a apresentação das contrarrazões recursais e a apelação sobe para o tribunal, então faz esse juízo de admissibilidade. Será que isso se aplica, por exemplo, ao recurso inominado? Esse mesmo regramento, esse mesmo processamento? Então vejam, a partir daí começaram a surgir efetivamente debates sobre o recurso inominado, enfim, e esse processamento pela Lei 9.099. Vejam que o artigo 942 da Lei o artigo 42, 942, estou pensando no Código de Processo. O artigo 42 da Lei 9.099 de 95 diz assim: o recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente, ok? Então vejam, não fala em juízo de admissibilidade, mas é importante dizer que esse juízo de admissibilidade aqui será realizado segundo o que já vinha sendo feito perante o juiz de primeira instância. Ele que vai receber o recurso, é ele que dará efeitos aos recursos. Vejam o artigo 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte. Então vejam que é o juiz, no primeiro momento, o juiz dos juizados que fará esse juízo de admissibilidade ou não do recurso. Vejam, o que está valendo para o recurso nominado? Então nós temos aqui, em relação ao juízo de admissibilidade, efeito suspensivo e preparo. O enunciado 166 do FONAGE diz que nos juizados especiais o juízo prévio de admissibilidade será feito em primeiro grau. Então, nesse sentido, há um distanciamento em relação à apelação, porque no caso da apelação, a admissibilidade é feita em segunda instância. A turma recursal não, para os recursos nominados, até poderá realizar esse juízo de admissibilidade, mas haverá um juízo prévio de admissibilidade feito pelos juízes em primeiro grau. O enunciado 168, depois vai tratar efetivamente do efeito do preparo. Vejam, o enunciado 168 diz o seguinte, que não se aplica aos recursos dos juizados disposto no 1007, no sentido de que a forma de preparo
do recurso inominado é absolutamente diferente do recurso de apelação. Por exemplo, no 1007 se abre a possibilidade de correção do preparo, o que o FONAGE entende que não é possível essa correção do preparo aqui em sede dos juizados nos termos do 1007. Então vejam que não há essa aplicabilidade em se pensando então no preparo, ok? Aí vejam, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, né, no enunciado 474, entende em relação voltando ao juízo de admissibilidade, né, o FONAGE entende que não há, que há esse juízo prévio de admissibilidade em primeiro grau. O FPPC entende que o recurso inominado deve ser remetido independentemente de juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade que deve ser feito pela turma recursal. Importante chamar atenção para isso. Então, de um lado, no enunciado 166, o juízo de admissibilidade será realizado pelo juízo em primeiro grau. No enunciado 474 do FPPC, não. Segue o recurso e lá em cima, na turma recursal, faz-se o juízo de admissibilidade. Em relação ao preparo, chama-se atenção para o enunciado 168, sobre a impossibilidade de correção e complementação, por exemplo, do preparo, nos termos do 1007. E, por fim, nós temos um enunciado, o enunciado 465 do Fórum Permanente de Processualistas, dizendo o seguinte, que quanto ao efeito suspensivo, que a concessão do efeito suspensivo ao recurso inominado cabe exclusivamente ao relator na turma recursal, já que o Fórum Permanente entende que esse juízo de admissibilidade é feito lá em cima, diferente do que entende o FONAGE, que defende a tese de que tudo acontece em primeira instância. Então vejam, caros amigos, que há realmente uma grande divergência quanto à aplicabilidade do Código de Processo Civil de 2015 aos juizados especiais cíveis. Há essa grande divergência doutrinária em torno desses enunciados. Nós esperamos que em breve a jurisprudência possa esclarecer tudo isso ou que efetivamente venha uma alteração legislativa complementar, né, talvez alterando a Lei 9.099/95, dizendo sobre a aplicabilidade subsidiária e aplicação efetiva do Código de 2015 em alguns aspectos aí da Lei 9.099 de 95, sem descaracterizar os seus critérios, sem descaracterizar os seus princípios. Muito bem, caros amigos, esses então são alguns dos impactos do Código de 2015 em relação à Lei dos Juizados Especiais. Vamos em frente, sigamos em frente os nossos estudos. Um forte abraço e até a próxima!